Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje vai falar de educação e vai naturalmente honrar o mérito. Nada mais justo do que a gente reconhecer o mérito alheio. A educação brasileira continua tendo problemas, ainda é um problema muito discutido, a qualidade do nosso ensino ainda fica muito a desejar. Mas já há uma discussão que reconhece que o chamado ensino profissionalizante foi uma conquista do Brasil nos últimos anos, pois vem produzindo bons resultados com a criação dos institutos federais. Hoje, Juazeiro do Norte tem a antiga Escola Técnica Federal, hoje é o Instituto Federal, no Ceará. Crato tem o seu e o Ceará tem vários. O certo é que esses institutos têm desenvolvido uma modalidade de ensino profissionalizante com cursos voltados exatamente para as tendências de cada lugar. Então, é possível que a formação dos alunos de Juazeiro do Norte sejam bastante diversificadas dos alunos do Paraná, ou do Mato Grosso, ou de outras capitais brasileiras e até cidades do interior, porque a vocação está exatamente nas demandas regionais. Nós convidamos para esse programa de hoje o professor Ricardo Fonseca, do Instituto Federal de Juazeiro do Norte. Ele esteve recentemente nos Emirados Árabes com um grupo de alunos aqui de Juazeiro do Norte, participando dessas competições culturais que são muito comuns hoje pelo Brasil afora e também no exterior, que são as gincanas culturais, né? E trouxe medalhas e resultados esplêndidos para Juazeiro do Norte, razão pela qual nós vamos prestar um tributo a essas pessoas, tanto ao professor Ricardo, como a Vitória Cruz, que já está aqui no estúdio conosco, a Alana Lucena também, que é uma aluna que inclusive luta com uma deficiência visual. O Vasco pode até falar um pouquinho sobre o problema dela na sequência do programa, mas elas vão mostrar medalhas conquistadas em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde o Brasil foi muito bem representado e, para orgulho nosso, a cidade de Juazeiro do Norte também recebeu todos esses méritos. Boa noite, companheiro Vasques. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, Vitória Cruz, Alana Lucena, estudantes de ensino profissionalizante de Juazeiro do Norte. Luiz Carlos, na sua fala inicial, você falou da importância do ensino profissionalizante. É necessário que a gente enfoque aqui que os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, aonde a tecnologia impera, aonde a mão de obra especializada é uma exigência, eles pontificam muito na questão do ensino profissionalizante. E graças a Deus, o Brasil tem acompanhado, não na mesma velocidade que esses países, mas tem melhorado sobremodo e dado a importância que merece ao ensino profissionalizante. Até porque a necessidade, as tecnologias, as carências, a necessidade de mão de obra especializada para acompanhar o desenvolvimento e a qualidade da exigência dos consumidores modernos e atuais tem exigido sobremodo o mercado de trabalho também necessitando sobremodo de estudantes que saiam de uma universidade e de uma escola profissionalizante para que esteja capaz de desempenhar uma atividade capaz de suprir as exigências e a necessidade do mercado moderno, das tecnologias, enfim, do mundo moderno em que nós vivemos. E aqui em Juazeiro do Norte nós temos exemplos aí que precisa ser conhecido pela sociedade, de estudantes nossos e professores nossos daqui, da nossa cidade e da nossa região, que em lugares outros distantes, países outros, vão para lá mostrar a capacidade nossa aqui
e fazer gincanas e Olimpíadas e conquistam medalha, o que é uma coisa muito interessante, muito prazerosa para todos nós da cidade e da região. E aqui com o professor, que é Ricardo Fonseca, professor que acompanhado das alunas Vitória, Cruz e Alana, vão bater um papo bem informal conosco, com o telespectador, para a gente poder compreender mais a importância do ensino profissionalizante e a capacidade desse ensino, o valor desse ensino aqui na nossa região. Muito bem, nossos cumprimentos ao professor Ricardo Fonseca, e vida de professor não é mole, né? É professor do nosso Instituto Federal, mas é também professor da Faculdade de Juazeiro do Norte e saiu da sala de aula agora, claro que suas alunas já estavam aqui conosco à espera dele, acaba de chegar. Professor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui no Tribuna Livre. Muito obrigado, o prazer é nosso, né? Porque realmente, quando nós temos a divulgação do trabalho desses alunos, que são diferenciados, que realmente se empenharam tanto, a gente só tem a agradecer. Infelizmente, muitas áreas da sociedade não têm interesse em divulgar isso, só divulgam coisas ruins. O professor é biólogo, mas é também formado em Química, não é isso? Especialização em Especialização no ensino de Química. E técnico em Química também. Pois bem. Professor, essas gincanas, essas competições, é uma coisa diferenciada e que agrada bastante aos alunos, principalmente porque nelas sempre há um reconhecimento do mérito. O aluno se sente muito orgulhoso, né? Se sente muito orgulhoso de participar de uma competição dessa e principalmente quando traz medalhas, quando é reconhecido o seu esforço e a sua competência. Fale um pouquinho sobre a sua experiência no trabalho com esses alunos. Que grupos você já viajou com eles? Para onde? Qual foi a conquista maior? Que me parece deve ter sido realmente Emirados Árabes, em Abu Dhabi, né? Fale um pouquinho sobre a sua experiência. Na realidade, muita gente pensa que esse trabalho é trabalho de colar figurinha, né? Cartolina. Não que esse seja um trabalho ruim, mas isso é uma coisa mais quando se é criança. O trabalho da gente é um trabalho científico. Então, se identifica o problema e ver se é necessário solucionar esse problema, de qual forma vai solucionar, ou seja, é colocado como um trabalho científico mesmo, com todos os objetivos, certo? Com a metodologia a ser usada, a conclusão, os dados, resumo, bibliografia. Certo. Tem que ser original, professor? O trabalho tem que ser original? Olha, todo o trabalho bem feito é original. É original. Né? Olha só, muitas vezes o trabalho é feito 900 vezes e necessariamente alguém não observou alguma coisa. E quando você faz e observa bem todas as vertentes, todas as outras pessoas, os cientistas que trabalharam em cima daquilo, você descobre uma coisa que ninguém descobriu e ele é o diferencial. Pasteur, ele é o pai da estereoquímica e ele, sem querer, né, ao acaso, como quiseram dizer, ele conseguiu descobrir uma das condições de observar a estereoquímica. São pouquíssimas conhecidas até hoje. E quiseram diminuir o feito dele e colocaram lá, disseram assim, foi ao acaso. E ele respondeu, foi sim, mas o acaso só privilegia uma mente atenta e preparada. É verdade. Né? Ô professor, vamos falar um pouquinho aqui sobre o ensino, a escola local de ensino profissionalizante, quais são os cursos e aonde é que vocês, como vocês fazem a seleção para esses alunos participarem dessas gincanas, dessas Olimpíadas, onde elas são praticadas, se é a nível nacional e que as melhores depois saem para participar a nível internacional. Fala um pouquinho aí sobre os cursos aqui, até para despertar a atenção dos nossos telespectadores, do nosso jovem, da existência desses cursos aqui em Juazeiro do Norte. É uma história um pouco complicada, porque ela é longa. Há 23 anos atrás, criaram-se as Olimpíadas Cearense de Química. Então eu tive a oportunidade, na época o professor que trabalhava comigo aqui, a gente era concorrente, mas somos amigos, era o Helder, e a gente participou pela primeira vez, nós encampamos e agarramos isso. Então nunca deixei de participar das Olimpíadas Cearense de Química.
O estado do Ceará é um dos últimos colocados para o ITA e IME, né? E hoje 50% do ITA e do IME é de cearense. É importante a gente saber que foi revertido através de um trabalho e a conscientização da importância disso. Então, a mãe de todos os projetos são as Olimpíadas. Então, os nossos alunos novatos entram no Instituto, e eu fiz isso em diversos outros colégios. O primeiro colégio foi um módulo de 26 alunos, 23 passaram, quer dizer, foi uma coisa absurda na época. E a gente faz sempre uma proposta. Olha, nós temos aqui funciona aos sábados, de 8 às 12. Isso não vale ponto. E antes as coisas eram um pouco mais difíceis, agora estão mais fáceis. E se vocês quiserem, a gente faz um trabalho diferenciado, porque as provas são abertas, são 25 questões, são 5 questões, em cada uma com 5 itens. Então você tem que saber escrever, você tem que saber quantificar. E esses alunos começam a participar das Olimpíadas. A Olimpíada, ao contrário do que se pensa, ela não separa ninguém. Você tirou 7, você passou. Então, quer dizer, é bem diferente de outros processos em que o aluno é excluído. Então, você só tem que lutar por um 7. O que é que a gente faz? A gente luta por um 10. Tá? E a gente, no ano passado, nós tiramos a maior nota do país, praticamente em Olimpíadas, 97 com o Cícero Roberto. E nós fomos agraciados em Fortaleza com a medalha de ouro, com um show. Né? Isso também não foi divulgado. Mas foi uma prova escandalosa. Alguns anos atrás, alguns alunos começaram a procurar a gente para fazer projetos de pesquisa. Aluno tal, em tal canto ganhou. Aluno tal foi para a Rússia. Eu digo, pois então vamos começar. O que vocês acham? E começamos a pegar alguns temas interessantes, relevantes, e vendo qual é a veia que a gente podia, ou qual o caminho que a gente podia seguir para fazermos a diferença. No caso do trabalho de Abu Dhabi, são 3 alunos olímpicos que estão comigo há 3 anos. E esses alunos, eles encontraram a solução para um problema que muita gente não tinha pensado e estava no trabalho. Ou seja, transformar óleo em sabão é fácil. O óleo usado em sabão. Pegar o óleo virgem, transformar em glicerina e biodiesel, também é fácil. Purificar o óleo para fazer biodiesel, também é fácil. Mas aí fazer o conjunto todo, você fazer a purificação do óleo usado, aquela parte, os graxos mais pesados, que são inservíveis para se fazer o biodiesel e a glicerina, em que muitas vezes é descartado, e guardar aquilo ali, eu faço o biodiesel e a glicerina. No final eu tenho que lavar o biodiesel. Ao lavar o biodiesel, eu tiro a soda cáustica e o álcool que é usado no processo de transesterificação, que também não era usado, e usar lá na ponta com aquela gordura que ficou anterior. Então eles fecharam o ciclo. Essa foi a diferença do projeto. Então eu até fiquei triste com um aluno, botou assim a gente usa muito o Face para dar informação. Mas sabão todo mundo faz, biodiesel todo mundo faz. Eu digo, mas espera aí, sem resíduo é diferente. E aí muita gente não entendeu o trabalho. E como esses trabalhos são analisados por doutores e pós-doutores, vem uma banca, e aí a gente não pode participar, e são eles que fazem, não sou eu que faço o trabalho, e a gente só diz assim, aqui não está muito bom, eles vão fazer alguma pergunta, você não acha que pode melhorar? Às vezes não, tem aluno que teme não, e a gente briga, né? Então, isso. E o que aconteceu? O pessoal leu, eu não esperava que fosse o trabalho, que fosse para Abu Dhabi, realmente não, mas isso convenceu o pessoal. E o certo é que as medalhas vieram para Juazeiro do Norte, né? Essas duas que estão aqui, Vitória Cruz e Alana, as duas estiveram em Abu Dhabi? Não, a Alana esteve em Abu Dhabi, inclusive ela disse que vai participar de todas, é um negócio incrível, a mais otimista de todos nós. Mas ela esteve lá exatamente defendendo esse trabalho da... Esse trabalho, a gente passou por uma peneira de 784 trabalhos em nível Brasil e América Latina. Desses 784, 114 foram para Fortaleza de 20 a 24 de maio serem avaliados em Fortaleza. Dessa avaliação, eles escolheram os melhores em cada área para representar o Brasil no exterior. Nós não fomos concorrer, nós já fomos para receber premiação. Certo. Então, está até aqui a medalha da Alana, né, a medalha de ouro, aqui
o Sheik lá mandou fazer, o Zayed, né? Uma medalha de honra ao mérito. Não foram todos que receberam, e algumas pessoas, algumas equipes não receberam, e a nossa foi agraciada com essa medalha. Eu quero falar com a Alana, já conversei bastante com ela ali nos bastidores, eu já disse aqui que a Alana tem um problema visual, não é cegueira, mas o Vasco já explicou parcialmente, mas é uma pessoa muito aplicada e muito delicada, dá gosto a gente conversar com a Alana. Razão pela qual, Alana, é um prazer muito grande tê-la conosco aqui hoje nesse Tribuna Livre. Seja bem-vinda. É um prazer mostrar o talento, né? É isso. Na área da ciência, da pesquisa, né? Isso, muito obrigada. O prazer é todo meu. Alana, você jamais desestimulou-se pelo estudo, apesar das dificuldades, evidentemente, principalmente com essa deficiência visual? Você jamais negligenciou com relação a estudo, né? Não, eu só busquei melhoras. Quando eu vi que não dava por um caminho, eu aprendi o braille e fiz a seleção do instituto, passei. Eu só vivo buscando melhoras, que melhora a acessibilidade para mim. Mas eu nunca me desestimulei e disse eu vou desistir, não. Você, quando estudou braille, houve uma temeridade assim? Você chegou a temer que pudesse cegar totalmente, foi isso? Não, eu apenas vi que, porque eu estudei até a 7ª série normal. Foi, né? Sem nenhuma adaptação. E eu vi que estava ficando difícil, não é porque eu estava perdendo visão, porque a partir dos 3 anos de idade está estabilizado. Eu não perdi mais. Mas eu vi que eu precisava buscar melhoras, porque a escola não me dava, não tinha nenhum acesso para mim, não melhorava em nada. E eu vou procurar aprender o braille, porque com certeza vai ser melhor. Eu fazer uma prova, a prova de seleção do instituto eu fiz em braille. E já seria difícil se eu não tivesse aprendido braille. Bacana. Ô, professor... E você faz eletrotécnica, não é, Alana? Isso, faço eletrotécnica. É um curso difícil. Você tem que se aplicar bastante. Agora, o que te surpreendeu mais, falando agora da cultura, naturalmente, dos Emirados Árabes, que é uma cultura bem diferente da nossa? Você já sabia que seria assim? Teve até uma preparação até com relação a vestimentas, né? Porque você já sabia que lá as regras são muito severas, não é, Alana? Sim, quando a gente foi credenciada, a gente buscou fontes para ver como era a cultura lá. E se informamos a forma de se vestir, os comportamentos, porque lá não pode tirar foto com todo mundo, não pode cumprimentar todo mundo, porque o estrangeiro não pode simplesmente chegar lá e cumprimentar a mulher. Isso é tipo uma ofensa e uma falta de respeito. A gente se informou e fomos para lá, tentamos nos comportar como era o certo. E foi muito legal. Lá é muito incrível. É tipo outro mundo, é muito diferente da cultura daqui. Muito bem. Diga aí, Márcio. Alana, daqui a pouco, Alana, você entra também no circuito aí para falar um pouquinho. Eu queria só que o professor Ricardo comentasse um pouco com relação a qual é a participação no contexto desse trabalho da Alana, porque a gente está aqui vendo, assistindo, testemunhando um exemplo vivo de superação de uma jovem que tem um déficit visual, possivelmente bem acentuado, mas que se destaca nos estudos, num curso profissionalizante, na busca da pesquisa, está fazendo um curso técnico difícil, não é fácil, e vai participar de gincana, de Olimpíada internacionais e volta com a medalha. Então isso é um exemplo vivo de superação, de mostrar que quando se quer pode, que quando se busca consegue. Esse é um grande exemplo que nós estamos passando aqui para toda a sociedade caririense. Aí eu queria saber do professor, qual é o tipo de participação dela nesse contexto, professor? A Alana, pode ser até incrível isso, a Alana faz reações químicas, né? A gente teve que adequar, ensinar, e isso ficou a convivência foi tão boa que muitas vezes a gente até esquece as limitações visuais da Alana. Em Abu Dhabi eu deixei na mão dela a bolsa, deixei assim com ela, Alana, toma conta. E a Alana não observou
E nós deixamos a bolsa com os dólares dentro, com notebook, com tudo. E fomos embora. Dinheiro, inclusive. Fomos embora. E daqui a pouco eu olhei, Alana, a bolsa. E Alana disse, eu nem me toquei. E nós voltamos, a bolsa estava lá, tinha um segurança perto. Eu fui agradecer, ele ficou ofendido, porque eles não podem tocar, entendeu? E eu perguntei ao Mohamed Ibrahim, que foi uma das coisas que mais me deixou triste, que era um tradutor, o único cara que falava espanhol, o pessoal não estava preparado para a gente, ninguém, não tinha ninguém falando português lá, a não ser os portugueses, foi a equipe de Portugal. E aí eu disse assim, e por que ele ficou ofendido? Porque é obrigação, não se pode mexer. E eu disse, mas se tivessem roubado, e se você procurava algum latino que tivesse perto, foi ele que pegou. Uma coisa assim que mais me doeu. A outra coisa que me doeu bastante foi assim, quando às vezes olhavam um trabalho científico e viam as meninas apresentando, que elas treinaram para apresentar em inglês. Cara, aprender braille em inglês deve ser um negócio. Entendeu? Então, quer dizer, eles apresentando em inglês, tanto ela como Cícero, como Jéssica, deram um show. E aí eu olhando toda aquela contextualização, me deu uma vontade de chorar tão grande que vocês nem imaginam. Porque eu olhei assim, eu digo, como uma emoção é que legal. pode? Uma emoção diferenciada. E o pessoal dizia assim para mim, não é futebol? Eu digo, não, no futebol. Você joga bola? Não, não jogo. No futebol? Não, não. E chegava a trazer uma bola para eu chutar? Eu não jogo. Não. E perguntava assim se nossas mulheres o tempo todo viviam peladas nas praias. Era uma coisa impressionante, o conceito que o árabe tem a nosso respeito. Agora, nós temos também ideias erradas a respeito deles. Na realidade, existem países muito fechados. Mas lá, o que eu observei, que, segundo o Mohamed, e segundo a gente observou, eu não vi nenhuma mulher triste. E eles disseram que lá não tem tratamento de depressão para a mulher. E se ela engordar ou não, eles querem do mesmo jeito, só não querem se elas traírem. É uma coisa incrível o sistema com que eles são criados. Eles respeitam o que é dos outros. Ô professor, só lhe interrompendo um pouquinho, mas eu também fiquei impressionado aqui com relação à apresentação delas, você dizendo elas apresentando em braille em inglês. Isso também você percebeu que trouxe para ele, para o público lá do país, algum momento assim de admiração, de perplexidade diante desse quadro? Você percebeu isso também, professor? O momento em que eu notei que os meninos fariam a diferença foi na chegada no aeroporto. Para o senhor, é muito fácil entender algumas coisas que acontecem aqui no Brasil. Eu sabia que nós íamos ter problemas. Então, várias equipes foram credenciadas, uma na área de medicina, outra na área tal, e nós no meio ambiente. Então, corri tanto atrás dos documentos, que de todos os brasileiros que iam embarcar no dia, só nós embarcamos, porque ninguém tinha todos os documentos. Porque eles partem do pressuposto que na hora que você entra na Etihad, você já está nos Emirados Árabes. Então, só nós tínhamos todos os documentos. E o pessoal dizia, rapaz, você está angustiado demais. Eu digo, não, eu não quero dar margem a nenhuma coisa errada. Quando nós chegamos lá, foi o que me impressionou, e uma coisa interessante, eu tomando conta da Alana, porque realmente eu fiquei muito preocupado, porque tem momentos que eles têm que ficar completamente sós, e muita gente, né, um avião gigante e um aeroporto imenso. E aí tinha uma fila em que se tirava foto da íris. Todo mundo vai, mesmo a gente com visto, você tem que entrar ali. E eu disse assim, she not see. Então ela não podia olhar aquela luzinha e ficar naquela condição que o pessoal queria. E o cara se assustou e mandou ela passar direto. Eu pensei que ele teve até medo. E aí, sempre aparecem essas almas boas na vida da gente. E o meu amigo Mohamed, quase todo mundo lá é Mohamed. Mas o meu amigo Mohamed disse assim, é porque para nós, quem tem deficiência visual, é porque não precisa ver as coisas da terra, consegue enxergar direto Deus. Então a Alana, em alguns aspectos, foi aquela pessoa que abriu portas para a gente. A gente notava aqui na fila, em todos os momentos, ela era aquela pessoa que o cara fazia questão de vir olhar. Beleza.
Vamos ao nosso intervalo e na volta vamos concluir o nosso programa apresentando também a Vitória Cruz, que está aqui, vai conversar um pouco também com a gente sobre o curso que ela está fazendo no Instituto Federal do Ceará, aqui em Juazeiro do Norte. Até já. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Quem é o nosso candidato? Sinceramente, nós temos mais problemas para resolver. Não dá mais para aguentar politicagem. O cearense quer resultado para resolver a maior crise de segurança da história. Não dá mais para admitir falta de atitude diante de tanta seca no sertão. Não dá mais para repetir velhas promessas, enquanto transposição e refinaria não saem do papel. Não dá mais para perder tempo enquanto cearenses morrem sem leitos de hospitais. Não dá para ficar brincando de política. O Ceará merece... Artinox, comunicação em alto relevo. Uma empresa especializada na fabricação de letra caixa em materiais diversos, como inox, acrílico, galvanizados, fachada em ACM, totens, sinalização e números residenciais. Artinox, comunicação em alto relevo. Rua José de Alencar, 1467, bairro Romeirão. Fone 3571-2428, em Juazeiro do Norte. Artinox, comunicação em alto relevo. Bernafon. BV Centro Auditivo, Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. A qualidade é o que diferencia os profissionais. O seu nível de qualidade é você quem vai decidir. Se o assunto é sons, microfones, mesas, instrumentos musicais e acessórios, o local da qualidade é a Casa do Som, Rua São Pedro 1081, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional.
Dr. Cícero Agra, médico especialista em acupuntura e tratamento da dor. Atende em sua clínica, a Clindor, Clínica Holística de Tratamento da Dor, Rua Padre Cícero 877, telefone 3571-4161. E também na Clínica São Bento, em frente ao Hospital São Francisco no Crato, telefone 3523-2108. Atende em particular e convênios Unimed, Cassi, Afago e Vida. Dr. Cícero Agra. Multiamargo. Tenha qualidade de vida melhor. O Multiamargo é a solução para os seus problemas de má digestão, pressão alta, azia, gastrite, úlcera, diabetes e muito mais. Multiamargo é o mais completo e único que contém a espetacular berinjela, que auxilia no emagrecimento. Tenha uma vida mais saudável. Tome Multiamargo. É 100% natural. Multiamargo. Venda exclusiva nas farmácias. Na hora de fazer as suas compras é também hora de economizar no Supermercado Iohane e mais, com o maior prazo, 30, 60 e 90 dias. Além de receber todos os cartões de crédito e débito, o Iohane recebe vale alimentação. E para sua comodidade, o Supermercado Iohane é uma loja completa com açougue, hortifruti, padaria e utilidade para o lar. Supermercado Iohane, Rua São Paulo 491 Centro, Juazeiro do Norte. Nessa semana, o Cariri da Sorte traz 2 Nissan March 0 km só no quarto sorteio. Isso mesmo, 2 Nissan March, 2 carros só pra você. E mais, 6 mil reais no primeiro e segundo sorteio em dinheiro vivo. E 2 motos Honda Fan KS125 0 km no terceiro sorteio. E 5 mil reais na rodada da sorte. Coloque esses 2 carros na sua garagem. Tudo isso por apenas 5 reais. Adquira já o seu e boa sorte. Está acontecendo uma ameaça à nossa estabilidade social, econômica e política. A elevação dos juros, o crescimento das dívidas externa e interna e a inflação corroendo o salário das famílias gera aflição, mal-estar e insegurança. O Partido Progressista, o nosso PP, luta diariamente para combater estes males e acabar com essas ameaças. Junte-se a nós. Venha. O nosso PP é mais que 10, é 11. A gente quer é progressista. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos retornando com o nosso Tribuna Livre, que hoje está debatendo educação profissionalizante. Aqui ao meu lado, Vitória Cruz. Vitória, você também já teve suas participações com o professor Ricardo Fonseca, já foi a algumas competições e também tem suas medalhas e seus troféus, né? Boa noite. Boa noite. Fale um pouquinho sobre a sua experiência. O seu curso é... Edificações. Edificação. Só edificação? Antigamente tinha um curso na UESC que era Edificação e Estradas. O seu é só edificação? Só edificações. Esse curso é feito em quanto tempo? 2 anos e meio, 3? São 4 anos. São 4 anos? Isso. Então já é nível superior. Não é porque é integrado com o médio. Ah, é porque você entra no médio e já sai formado, com né? Profissionalizante. Quantos cursos existem aí no Instituto? São 2 cursos a nível médio, certo? E um pelo PROEJA, que é Mecânica Industrial. Certo. E fale da sua experiência nessas competições. Você esteve no Rio Grande do Sul. Trouxe medalha? Isso. Fui premiada pela ABRIC, por um prêmio de inovação científica, certo? A gente passou uma semana lá, uma feira incrível. Pessoas de vários países, de mais de 40 países estiveram lá, uma experiência. Novo Hamburgo, não foi? Isso, Novo Hamburgo. Eu me lembro quando eu liguei para o professor Ricardo a primeira vez, ele me atendeu e eu conversando com ele, pensando que ele estava aqui em Juazeiro ou no Crato, e ele estava em Novo Hamburgo. Aí eu falei, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, tá? Aí marcamos a vinda aqui ao programa num determinado dia que não foi possível e hoje vocês estão aqui. Ô Vitória, qual foi a experiência que você levou para lá, que conseguiu biscoitar essa medalha aqui para o Juazeiro, para o Cariri, para o Ceará? Qual foi o tema de discussão, foi que você levou de novidade, como você competiu lá, em cima de que tema? Isso. Meu projeto foi na área de engenharia, certo? Nós estamos elaborando equipamento, certo? É um gerador de energia elétrica que é alimentado pela pressão exercida pela água em sistemas hidráulicos prediais.
Então, é um projeto que envolve bastante a área que eu estou fazendo, no caso. E isso é inovador, porque esses prédios normalmente usam até um tipo de válvula. Não é? Professor, fala um pouquinho. Ô professor, traduza bem isso aí, bem didaticamente para nosso telespectador, para ele compreender o que é isso aí. Esse trabalho fascinou todos lá, a maioria dos engenheiros, inclusive a gente está em processo de patenteamento. Se gasta muita energia para jogar água para cima dos edifícios, é imenso. Mas quando se chega lá em cima, edifícios acima de 30 metros, alguns dizem 35, outros 38, mas acima de 30, geralmente as tubulações embaixo arrebentam, porque a pressão é muito alta. Então todos os prédios têm que ter uma válvula despressurizadora. Só que aquela energia todinha se perde, ela dissipa ali na válvula. Qual a ideia desses meninos? Porque tem gente que diz que menino não faz trabalho científico. A ideia dos meninos era pegar e transformar essa válvula redutora de pressão numa geradora de energia elétrica para alimentar o próprio prédio. Então é uma coisa absurda. Lógico, para Juazeiro, a gente encontrou algumas válvulas instaladas nesses prédios agora. A gente verificou desde a fundação dos prédios até os prédios completos, nos foi facilitado tudo. Mas imagina uma metrópole como São Paulo. 50% da energia gasta no prédio, ela é gasta para jogar água para cima. E 80% dessa energia pode ser recuperada através dessas válvulas. Então, quer dizer, é um trabalho que está no início ainda, embrionário, tanto que ganhou o prêmio de inovação e ganhou o prêmio agora Imperatriz também, no Maranhão, né? Também foi premiado, a gente chegou domingo dessa feira científica, e realmente fascinou o pessoal. Agora, que é difícil, eles escolheram uma área muito difícil, a ideia é original deles, né? Não é uma ideia nossa, a gente dá um toquezinho aqui, faça por aqui, por ali. É muito interessante o trabalho. É interessante o nascer da ideia, né? Deixa eu fazer uma pergunta à Vitória, que pode parecer absurda, mesmo sendo uma pergunta de um professor aposentado. Vitória, em algum momento você não pensou na tal da cachoeira, o uso da cachoeira para aproveitar a energia mecânica e transformar isso em energia elétrica nas turbinas? Chegou a lembrar disso ou fixou-se ali só na água do prédio mesmo? Não, eu não cheguei a pensar isso, eu imaginei mesmo a questão do prédio, já que a área que eu curso, né? Sei. E a gente teve a ideia a partir de uma palestra de uma empresa que trabalha com essas tubulações em prédios. E a partir daí, depois quando a gente começou a fazer os estudos sobre essas válvulas e os sistemas hidráulicos, vimos que seria possível utilizar a energia de forma benéfica para o prédio, já que ela estaria sendo desperdiçada. Agora, tem que acoplar o quê, Ricardo, aí? É um gerador, um dínamo? Como é que vai funcionar isso? Olha, a gente começou inicialmente com dínamo. Com dínamo, né? E agora a gente vai usar alternador de automóvel. Né? Certo. Então, a gente conseguiu observar que variando a pressão, varia também a intensidade luminosa, a corrente que passa. A gente conseguiu observar que é um equipamento que não vai ficar fácil de ser feito nesse primeiro momento, certo, porque a gente tem que saber qual vai ter que ser o coeficiente de atrito para reduzir a pressão, porque é obrigatório usar, e ao mesmo tempo gerar energia elétrica. E nós temos que deixar essa válvula da seguinte maneira: caso queime o gerador, ela continue reduzindo. Então, quer dizer, a gente tem que matar 2 coelhos com um tiro só. Então, o trabalho pesado é nisso. Os meninos consultam. Eu sei que a gente não pode desfocar, mas nós temos também, e eu espero que a gente tenha essa oportunidade, temos trabalhos para solucionar problemas de seca no semiárido nordestino e de águas salobras, algumas coisas para mostrar a vocês que são incríveis. Esses meninos estão num trabalho, num nível de virou uma doença, né? Boa. Eles pesquisam bastante. Mas o problema maior é que eu sou sozinho. E aí, a gente falta muita coisinha para poder atender a demanda desses meninos. Ô, professor, vocês têm um laboratório bom para que eles possam desenvolver isso aí, ou tem alguma deficiência? Ou vários. Falta alguma coisa? Nós temos laboratórios, mas os nossos laboratórios necessariamente são mais voltados para exatamente as disciplinas mais acadêmicas. Para dentro das disciplinas, a gente tem que fazer adequações. Adequações. Né?
E isso é uma coisa um pouco complicada, porque a gente não estava preparado para isso. Nós estávamos preparados para as Olimpíadas, que é a mãe do nosso processo. E aí, depois que começaram a aparecer, e agora, como é que nós vamos fazer? Aí a gente tem buscado algumas parcerias e a gente não encontra. O que é mais difícil é isso. E teve uma empresa que mandou as tubulações, né, e conexões, e uma outra empresa pagou as nossas passagens para Emirados Árabes, o Instituto deu as diárias e tudo. Tivemos algumas coisinhas, mas é difícil, porque não tem como tirar o dinheiro. É mais fácil se fosse roubar. Mas numa demonstração dessa aqui, no caso da Vitória, da válvula, vocês levam de laboratório, a demonstração em miniatura, tá certo? E faz essa exposição desse tipo? Isso, a gente faz um facsímile, né? A gente faz um projeto em piloto, a gente imprimiu um prédio e fizemos um todo de madeira, colocamos o prédio, ela levou como é que a válvula funciona. Como é que nós fizemos ela funcionar? Num lava-jato. Isso. Então o cara abriu lá a mangueira do lava-jato com alta pressão, rodou, gerou energia elétrica, pronto, funciona. Tá? Agora, é muito difícil a gente arranjar um prédio para poder fazer os testes. E isso aí já demanda alguns outros fatores. Exatamente. Eu conheci o projeto de João Pessoa, da Universidade de João Pessoa, de energia solar, né? E eles fizeram uma coisa tão bacana. A intenção era atender a toda a demanda da universidade, né? Da universidade. Ultrapassou as expectativas e eles passaram de início a alimentar todo um bairro, né? Todo um bairro vizinho à universidade, prometendo, naturalmente, com o passar do tempo, se houvesse mais necessidade, se a universidade passasse a consumir mais, iria reduzindo lá no bairro. Poderia haver uma redução, um transporte de energia para a universidade. Mas foi uma experiência muito bacana, e aí hoje a energia, esse tipo de energia, essa modalidade, hoje está concorrendo com o quê? Com a eólica, né? Que também está uma difusão extraordinária. Mas são essas ideias que surgem e surpreendem naturalmente até a comunidade científica, como disse o Ricardo, eles estão lá de olho, porque não é só em Harvard que os empreendedores estão de olho naqueles alunos fantásticos de Harvard que já sabem que são verdadeiros gênios e que no futuro podem produzir muitas inovações tecnológicas. Porque hoje a tendência é essa, não é, Ricardo? É inovação a toda hora. Né? É verdade. Sim, então, minha querida Vitória, você pretende trabalhar nessa área. Você já está em que ano do curso? Eu estou no 6º semestre. No 6º semestre. Isso, que é, no caso, o final do 3º ano. Final do 3º ano. Você deve terminar no próximo ano. Isso. 2014, você cola grau. Isso. E você acha que o mercado de trabalho... Você vai ter um estágio, naturalmente, no próximo ano? Pretendo. Você já cogitou alguma empresa? No momento, ainda não. Ainda não? Não. Mas é uma questão vocacional, né? Você sente que domina, nesse ramo é bom para você, e você acredita que possa se firmar no mercado de trabalho. Sim. Ô professor, uma curiosidade. Nós vivemos num estado e numa região nordeste de seca, no semiárido, e tem experiências em desertos, áreas desérticas da África, enfim, da convivência com a falta d'água. Nós temos oceanos aqui, o Atlântico aí. Tem alguma tecnologia, alguém estudando a questão da dessalinização das águas marítimas, que eu acho que seria uma ideia e um estudo que podia, de certa forma, amenizar esse problema do Nordeste brasileiro da falta d'água. Tem alguma coisa, vocês estão pensando nisso, conhecem algum estudo, já levantaram algum pensar sobre isso, professor? E quais os países que já fazem esse processo? Olha bem, existe processo já que funciona, pelo menos na Arábia, na região ali, eles fazem por osmose reversa, é muito caro, mas nós temos 2 trabalhos, inclusive campeões. Um vai para Medellín, Colômbia, no ano que vem, foi premiado 2 vezes, né? E o outro ganhou a premiação Abric agora no Maranhão. A gente está utilizando o dessalinizador com garrafas PET.
Coloca-se com 1 litro d'água, cada garrafa PET consegue produzir 200 ml de água puríssima por dia. Isso aí pode se multiplicar, quer dizer, o valor da garrafa PET hoje em dia é só o valor dela amassadinha para a gente fazer uma reciclagem. Os nossos alunos fizeram um trabalho excepcional, fizemos um sistema em que elas ficam inclinadas recebendo sol, ao evaporar, ela cai num cano central, e ali se condensa e a gente reserva essa água. Já foi feitas as análises físico-químicas, biológicas, deram água excelente, sem micróbios, sem nada. Fará diferença no Nordeste brasileiro, né? E é simples, são coisas simples. O mais difícil foi a gente fazer a adaptação da garrafa na rosca que se vende aqui. Então nós criamos um sistema. Nós fizemos uma fundição só com calor, com pequeno calor, e pegamos e implantamos a própria tampa da garrafa no cano. E aí é só trocar a garrafa e pronto. A gente sabe que existe a morte dos solos por águas salobras, a esterilização, a gente evita tudo isso. Inclusive até o filho do prefeito, se eu não me engano, de Araripe, entrou em contato, parece que meu pai vai entrar em contato contigo, ou é o secretário de lá. Eu estive com ele numa loja, eu sei que aqui e acolá alguém liga, até agora de concreto, para botar isso para funcionar, não sei. Mas eu acredito que se a gente tiver 10 mil garrafas, eu vou ter 2.000 litros de água por dia. Isso num sertão brabo, onde tem gente morrendo de fome, faz a diferença entre a vida e a morte. Faz, né? E como faz, né? Olha, já no final do programa, queremos aproveitar e lembrar que o Edgar ligou, lá do bairro Limoeiro, querendo saber, inclusive, o nome do aluno que deu o primeiro lugar na categoria Projetos Inovadores da FJN. O professor ensina lá. Lembra o nome desse aluno? Eu me lembro, sim. Inclusive, a minha aluna, o projeto é meu. Assim, foi um artigo que eu fiz. Não, foi um artigo que eu fiz na época. E essa menina, ela deu uma ênfase tão grande ao projeto, que ela quis, além do que a gente fez, que era manter o homem lá em cima da serra, ela quis pegar a casca do piqui e transformar em briquetes, né? Porque o piqui passa 6 meses para amadurecer, então armazena muita energia, o melhor briquete que tem, e aproveitar também a polpa. Então é a Jennifer Marques, ela foi campeã, ganhou um prêmio de R$800, a gente estava em Novo Hamburgo, e ela representou muito bem o Instituto. Muito bem. A Patrícia Aurora parabeniza a aluna do Instituto Federal Deficiente Visual por não ter abandonado a busca do conhecimento. Ela é um verdadeiro exemplo para qualquer nível de estudante. O Carlos Salles do Pirajá gostaria que explicassem sobre a Semana de Ciência e Tecnologia. São várias, né? A Helena Maria, lá do Salesiano, parabeniza a Vitória por participar do projeto gerador de energia elétrica alimentado pela pressão exercida pela água em sistemas hidráulicos prediais. Acompanhei esse projeto sendo apresentado em Novo Hamburgo. Quer dizer, as duas alunas estão de parabéns, o professor também, porque o professor continua sendo, né, a grande máquina produtora de saber, de conhecimento, não só nesse país, mas no mundo inteiro. Parabéns, portanto, ao professor Ricardo Fonseca, por ter vindo ao Tribuna Livre, e a você também, Vitória Cruz, e a você, Alana, sucesso para vocês, e que futuramente vocês possam voltar ao nosso programa já formadas, já como profissionais, cobertas de êxito, porque méritos vocês têm demais. Muito obrigado. Agradecer, professor, prazer tê-lo aqui. As alunas, vocês são exemplos, uma de superação e de capacidade, de criatividade, exemplos que a gente fica feliz aqui do programa, nosso programa, que a gente tem uma preocupação de mostrar os nossos valores para a nossa sociedade, que às vezes estão escondidos, que ninguém sabe que a gente tem isso aqui. E nós temos valores importantíssimos para ajudar na ciência, na tecnologia, na cultura, e que nós temos o prazer de mostrar nesse programa. E hoje foi um dia bastante prazeroso para o Tribuna Livre, professor e alunos. A você, meu caro telespectador, muito grato pela atenção dispensada. Estaremos de volta na próxima sexta-feira com mais uma apresentação do Tribuna Livre. Até lá. Boa noite.